Vamos agora conferir as principais notícias que marcaram o país em 2018 a nível político. Um trabalho de Valdemar Pires, Maria de Luz Neves e Vanir Andrade. O novo governo desta legislatura, saído da remodelação governamental, tomou posse no dia 5 de janeiro, sendo que o Executivo passou a contar com mais 2 novos ministros e 6 secretários de Estado adjuntos. O Executivo passou assim a ter 13 ministros e 6 secretários de Estado, o que, segundo a oposição, contraria a lógica do governo enxuto que o primeiro-ministro prometeu ao país. A polémica sobre o alegado favorecimento do ex-embaixador da União Europeia em Cabo Verde, José Manuel Pinto Teixeira, na aquisição de um terreno situado numa área privilegiada da Prainha, cidade da Praia, também fez manchete em Cabo Verde. O PAICV questionou a lisura e transparência do processo de venda do lote e afirmou que esta foi a forma que o partido no poder encontrou para compensar o ex-embaixador pelo seu apoio ao MPD nas eleições. A eurodeputada Ana Gomes entrou na polémica por ter enviado uma comunicação ao Gabinete Europeu Antifraude e à Comissão Europeia denunciando esta suspeita de benefício pessoal. O MPD reagiu com indignação, acusando Ana Gomes de atentar contra o bom nome de Cabo Verde e de se ter transformado em caixa de ressonância pública de rumores. A Câmara Municipal da Praia justificou a venda, elogiando os excelentes trabalhos desenvolvidos pelo ex-embaixador a favor de Cabo Verde e da cidade da Praia. O movimento Sokals foi de novo às ruas do Mindelo para pedir mais autonomia para a Ilha de São Vicente, mais descentralização e cultura do mérito no país. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva defendeu-se ao afirmar que a manifestação nada teve a ver com o seu governo, por considerar que a sua equipa tem-se engajado na regionalização e está a transferir mais recursos para os municípios, numa atitude de parceria. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, também foi alvo de polémica política por ter sido acusado de favorecer a empresa Tecnicil Indústria, o principal beneficiário do aumento das taxas de importação de leite e sumos decretado pelo governo. É que até à sua tomada de posse, Olavo Correia foi administrador da Tecnicil Indústria, onde a oposição diz que o governante tem ações. Correia explicou que quem possui ações na Tecnicil é a sua companheira. O assunto foi levado ao Parlamento e o Ministério Público abriu um inquérito que mais tarde foi arquivado devido à inexistência de conduta criminalmente tipificada, segundo se lê no despacho de arquivamento. A decisão do governo de isentar os cidadãos da União Europeia e do Reino Unido de vistos de entrada em Cabo Verde continuou a provocar polémica em 2018. Esta medida devia entrar em vigor a 1 de janeiro do corrente ano, mas foi adiada 2 vezes e a oposição continuou a defender que um país como Cabo Verde não pode perder os 22 milhões de euros de receitas que arrecada anualmente com os vistos a esses cidadãos. Mas, segundo o governo, a taxa de segurança aeroportuária criada recentemente vai compensar essa perda de receitas. O dossiê de transportes aéreos provocou muita contenda política em 2018 por causa dos negócios com a Binter e com o Icelandair no âmbito da privatização da Companhia de Bandeira Nacional. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo MPD para apurar os atos de gestão da empresa de 1975 a 2017, também levou o assunto aos noticiários praticamente todos os meses. O PAICV acusou o MPD de atropelar a democracia por ter inviabilizado uma CPI da oposição sobre o mesmo assunto. O MPD defendeu-se com o argumento de que o seu pedido de CPI deu entrada primeiro no Parlamento. No final, depois de ouvir 57 pessoas, entre as quais antigos administradores e governantes, a CPI do MPD concluiu que houve uma gestão ruinosa da TACV e que as interferências dos vários governos na gestão prejudicaram a companhia. Ainda na área dos transportes aéreos, destaca-se a polémica sobre a decisão da Agência da Aviação Civil, a AAC, de estabelecer preços máximos dos bilhetes de avião interilhas e a consequente ameaça da Binter de deixar de voar, o que a oposição interpretou como chantagem, acusando o governo de permitir tal estado de coisas. O governo defendeu-se, afirmando que esse conflito devia ser dirimido entre a agência reguladora e a empresa regulada.
O concurso internacional de concessão das linhas marítimas interilhas, lançado pelo governo, provocou também contenda política, com a OCID e o PAICV a exigirem que o governo priorizasse os armadores da Marinha Mercante Nacional na atribuição dessas linhas. A empresa estrangeira Transinsular acabou por vencer o concurso e a oposição falou em intransparência, mas o governo e o MPD defenderam-se, afirmando que tudo foi transparente, com anúncio publicado, caderno com regras definidas e júri. Em setembro, o Presidente da República anunciou a ratificação do acordo militar com os Estados Unidos, denominado SOFA, depois de meses de polémica, com o maior partido da oposição a considerar que esse documento viola a Constituição. Jorge Carlos Fonseca anunciou não ter encontrado inconstitucionalidades, apesar de reconhecer que algumas disposições são suscetíveis de gerar diferentes pontos de vista, numa alusão particular à norma que prevê que os militares americanos que cometam um crime em território nacional fiquem sob a alçada da justiça militar do seu país. Logo nos primeiros meses, o chefe de Estado manifestou o seu desconforto por não ter sido envolvido no processo negocial que levou à assinatura do SOFA. Em julho, a Ilha do Sal acolheu a 12ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, evento que marcou a passagem da presidência da Organização do Brasil para Cabo Verde para os próximos 2 anos. O chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, afirmou que durante a presidência da organização, Cabo Verde vai defender uma CPLP mais dinâmica, mais mobilidade de pessoas, de agentes económicos e dar mais ênfase à problemática dos oceanos. No mês de outubro, concluiu-se o processo de reforma do Parlamento cabo-verdiano e criou-se um novo regimento que contempla a realização de 2 sessões parlamentares mensais e um debate mensal com o Primeiro-Ministro. Antes, a ausência do Ulisses Correia e Silva nas sessões parlamentares foi muito criticada pelo PAICV. O antigo primeiro-ministro José Maria Neves admitiu com alto nível de probabilidade que poderá se candidatar a presidente da República nas eleições de 2021. Questionado sobre o timing para anunciar a sua candidatura, Neves adiantou que, eventualmente, isto poderá acontecer em 2019 ou início de 2020, ainda antes das eleições autárquicas. A aprovação em outubro da proposta de lei do MPD sobre a regionalização, com os votos favoráveis de toda a bancada da maioria, de 2 deputados da OCID e de outros 2 do PAICV, Filomena Martins e Odeilson Bandeira, foi um dos principais factos políticos do ano. O PAICV também tinha no Parlamento uma proposta de regionalização e criticou a atitude dos 2 deputados tambarinas, que acabou por viabilizar a proposta do MPD. O documento aprovado prevê a criação de 10 regiões administrativas no país, uma por ilha, com exceção de Santiago, que terá 2 regiões, Norte e Sul. No dia 9 de novembro, a sociedade cabo-verdiana ficou estupefacta quando a Polícia Nacional foi chamada ao edifício da Assembleia Nacional para repor a ordem na sequência de uma briga entre os deputados Moisés Borges, do PAICV, e Emanuel Barbosa, do MPD. Emanuel Barbosa foi encaminhado ao hospital com um ferimento na cabeça e Moisés Borges explicou que simplesmente tentou defender-se, mas Barbosa afirmou que foi uma agressão covarde feita pelas costas. O PAICV condenou o ocorrido e o MPD sublinhou que tudo vai fazer para que Moisés Borges seja suspenso das funções que ocupa internamente no Parlamento. O Conselho Nacional do PAICV reuniu-se nos dias 10 e 11 de novembro na cidade da Praia. Concluiu que deverá reforçar a sua ação política e inovar em matéria de combate político para poder alcançar uma boa performance nos próximos embates eleitorais marcados para 2020 e 2021. Menção para o Partido Popular, que em 2018 marcou presença de forma regular nos noticiários nacionais com pronunciamentos semanais ou quinzenais sobre as principais preocupações dos cabo-verdianos, tirando essa exclusividade ao MPD, PAICV e o CID. O PTS apareceu uma vez ou outra e o PSD praticamente não deu o ar da sua graça.